Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise bem focada, sabe, em duas palavras gregas que são, assim, muito importantes no Novo Testamento: teio e kaleio. A ideia é entender a conexão profunda entre elas, principalmente como elas aparecem lá na parábola das bodas, em Mateus 22, e o que isso significa para nós, né? É curioso que a primeira vez que teio aparece mesmo no Novo Testamento é justamente ali, em Mateus 22, falando da preparação da festa. Vamos explorar isso. Vamos sim. Olha só, tio significa basicamente sacrificar, imolar ou abater, mas com um propósito, né? No contexto lá de Mateus 22,4, os meus bois e cevados já foram abatidos. Tio está bem claro, é o sacrifício dos animais para o banquete de casamento. Mas veja bem, não é só sobre a comida em si. Isso estabelece um princípio importante. É preciso uma preparação sacrificial. Teve um custo para a festa poder acontecer. Faz a gente pensar logo no Cordeiro Pascal, né? Aquele sacrifício que abre a porta para a comunhão, para a celebração. Entendi. O tio, o sacrifício, então prepara o terreno, torna a festa possível. E é para essa festa que só existe por causa desse sacrifício que as pessoas são chamadas, convidadas, e a palavra para isso é kaleu, certo? O que essa palavra tem de especial? Acaléu, essa palavra é de uma riqueza assim impressionante. Significa, sim, chamar, convidar, até chamar alto, mas vai muito além, sabe? Significa também chamar alguém pelo nome, dar um nome, designar para uma função, para um propósito, até ostentar um título. Pensa lá em Mateus 1:21, que diz que ele seria chamado Caléu, Jesus, ou Romanos 4:17, onde Deus chama à existência o que não existe. Percebe a força? É um chamado com autoridade divina, que dá identidade, que define um propósito. Então o sacrifício, o taio, é a base, o fundamento. E o kalel é o convite para participar, mas um convite que também diz quem a gente é, que nos nomeia. Tá, mas como é que essas duas ideias, o sacrifício que permite e o chamado que convida e nomeia, como elas se conectam na teologia, especialmente pensando em textos como o Romanos? Parece que uma depende totalmente da outra, né? Totalmente. A conexão é crucial. E fica muito claro em Romanos 8:30. Olha só. Aos que predestinou, a esses também chamou Caléu. E aos que chamou, ou seja, aqueles que atenderam a esse chamado, que só foi possível pelo sacrifício, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É fundamental entender que essa predestinação aqui não é Deus escolhendo de forma aleatória. Tem a ver com a presciência de Deus, ele sabendo lá na frente quem responderia positivamente ao seu chamado ao Caléu. E esse chamado, esse Caléu, ele só pode acontecer porque antes houve o taio, o sacrifício de Cristo, que abriu esse caminho. Entende? Sim, faz todo sentido. O sacrifício primeiro, depois o chamado eficaz. Exato. E esse Caléu para a salvação, ele é um chamado para o arrependimento, direcionado aos pecadores, como Jesus diz em Lucas 5:32. Não é para quem se acha justo pelas próprias obras. É um chamado que vem da graça e a gente recebe pela fé. Mas essa graça teve um custo altíssimo, o telho. Por isso Paulo diz lá em Romanos 9:11 que a escolha de Deus prevalece não por obras, mas por aquele que chama, Caléu, aquele que chama baseado no sacrifício que ele mesmo proveu. Perfeito. O sacrifício habilita o chamado, que é recebido pela fé. Mas, voltando para a parábola de Mateus 22, muitos dos primeiros convidados, os que receberam o caléu inicial, recusaram, né? Preferiram os negócios, as terras, basicamente rejeitaram um convite que estava fundamentado num sacrifício preparado para eles. Que coisa, né? Pois é. E a parábola ilustra perfeitamente o que Paulo vai explicar depois em Romanos 9, ali pelos versículos 31 a 33. Israel, que buscava justiça pela lei, pelas obras, acabou tropeçando na pedra de tropeço, que é Cristo. Por quê? Porque não buscaram pela fé a justiça que vem do sacrifício dele. Do tio, Deus, claro, na sua presciência já sabia que haveria essa rejeição por parte de muitos. E é por isso que o chamado, o Caleu,
Ainda baseado no mesmíssimo sacrifício, no tio, foi estendido também aos gentios, aos não-judeus, como lemos em Romanos 9, 24 a 26. E estes, que nem buscavam aquela justiça da lei, a alcançaram, pela fé no sacrifício oferecido. Ah, então a rejeição dos primeiros abre espaço para outros serem chamados. Exatamente. Os convidados originais da parábola podem ser esses que ouviram e rejeitaram. Tudo para garantir que a festa, que é o plano de Deus, se complete, que ela tenha o número exato de convidados que Deus, em sua presciência, sabia que responderiam ao caleu. A entrada é sempre, sempre por esse chamado da graça, que só é real por causa do sacrifício. Ali, um pano de fundo. Ele é a condição essencial, indispensável mesmo, para que o chamado divino, o caleio, para salvação e comunhão, seja eficaz. É um chamado que nasce da presciência e da graça de Deus e que pede fé como resposta. Não a nossa autoconfiança em fazer coisas certas. A conexão é total. Sem teu, não tem caleu que salve. Perfeitamente colocado. Isso nos deixa com uma reflexão, né? Se caleio também quer dizer dar o nome, ostentar o nome, e nós somos chamados caleio, filhos de Deus, como diz Romanos 9, 26, somos seguidores de Cristo, o que significa na prática, no dia a dia, carregar esse nome? Um nome que a gente recebeu por um chamado caleio tão profundo, gratuito para nós, mas que custou o sacrifício supremo teu. Como é que a gente vive à altura desse chamado que veio de um sacrifício? Fica aí para a gente pensar.